Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. E para a gente dar início ao nosso bate-papo, à nossa preleção de hoje, eu vou estar pedindo para nesse momento, quem quiser estar separando um copo de água, um para nós, outro para os nossos animaizinhos. E também nesse momento, procurar um lugar calmo, um lugar tranquilo, para a gente, além de ouvir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, também ao final a gente vai energizar essa água, fluidificar essa água e também vamos vibrar, né, intenções para os nossos animaizinhos. E agora já nesse lugar um pouco mais confortável que estamos, tudo, eu vou estar pedindo para quem se sentir à vontade nesse momento fechar os olhos. E assim com os olhos fechados, nós vamos serenando nossos corações, vamos nos desligando de todas as tensões do dia a dia. E nesse momento em que já estamos mais relaxados, nós vamos agradecendo o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, esse companheiro de jornada. E através desse nosso anjo da guarda, nós também vamos nos ligando à nossa doce Mãe Maria, nossa Mãe espiritual. Maria que nos coloca em seus braços e nos leva até Jesus, a quem agradecemos os seus ensinamentos e pedimos a Jesus que nos leve a Deus nosso Pai, a quem agradecemos pela vida. E honrando a Deus nosso Pai, nós entoamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre apego e desapego. Quando a gente fala de desapego, né, tanto apego quanto desapego, a primeira coisa que vem, né, a primeira ideia, ou a ideia do senso comum, é a questão do apego, né, da necessidade de esse apego às questões materiais, né? Então, muitas vezes a gente fala muito da importância também de se desapegar das questões materiais. Mas a gente pode falar em apego tanto com questões materiais, como também com questões emocionais, com situações. Né? E o quanto que o apego, ele acaba nos impedindo de evoluir, né?
de olhar situações diferentes, de aprender com o que nos acontece. E isso muitas vezes vem pela própria questão do medo, né? Da gente querer que aquela situação que foi boa, aquele momento que foi bom, aquilo acabe perdurando, né? Sem pensar que a vida ela é feita de flutuações, né? Aquilo é bom naquele momento, mas ele não necessariamente vai ser bom sempre em todos os momentos. Naquela situação, aquilo nos fez bem. Então, se apegar, vamos supor, se apegar a uma situação, o quanto vai nos limitando, né? O quanto nos limita de tudo. Quantas vezes nós mesmos, em determinado momento, a gente fala assim, nossa, né? Mais bom mesmo é quando eu era criança, mais bom mesmo é quando eu era jovem, bom mesmo era quando eu trabalhava em tal lugar. Num saudosismo que ele transcende o espaço memória, né? Num saudosismo em que não é uma lembrança gostosa, né, de um fato que foi bom, de uma situação que era boa e que nos traz esse aprendizado gostoso do bom, né? Esse aprendizado dessa evolução. Não, né? Ele entra como um apego no momento em que a gente sofre ao lembrar disso. Por quê? Porque a gente quer aquela mesma situação. É como assim, eu queria, né, não crescer, continuar sendo aquela criança, né? Eu queria não crescer, eu queria continuar sendo aquele adolescente. Eu queria não crescer, eu queria continuar tendo aquela situação de estar naquele mesmo trabalho, né? E isso muitas vezes paralisa. Quantas vezes a gente está lá atrás, paralisado numa situação, né, por uma questão de apego, de algo que nem existe mais, né? Porque viver é transformar. Nós nos transformamos, né? Essa transformação ela é diária, e isso é aprendizado, né? E isso é evolução. Nós também temos essa questão de apego às pessoas, né? Falei das situações e nós também temos o apego à pessoa. E o quanto isso também prejudica a nós e a quem está próximo, né? Porque quando eu tenho apego a uma pessoa, eu deposito toda a minha vida em cima daquela pessoa, né? Então eu tenho aquele apego porque eu amo aquela pessoa, né? Então eu tenho todo aquele apego a ela, só que a vida vai mudando, né? E às vezes não é nem que a gente deixa de gostar, ou que aquela pessoa deixa de gostar da gente. Só que aquela pessoa não é a mesma de um ano atrás, porque nós também não somos o mesmo de um ano atrás, né? Aquela pessoa é a mesma de 5 anos atrás, nós também não somos. Mas é como se a gente deixasse isso de lado, porque a gente quer aquela pessoa daquele mesmo jeito. Sabe aquela coisa assim? Daquele mesmo jeito, quando a gente se conheceu, naquele mesmo dia, né, em que a pessoa trazia chocolate para mim, em que, né, aquela pessoa era, né, era tão
atenciosa, ou então alguma outra, né, alguma outra situação, a gente se apega sem sem perceber, nem a gente até percebe, mas a gente tem a opção, né? A gente decide por deixar de lado tudo isso, né? Porque a gente quer daquele jeito que nós projetamos, aquele jeito que nós idealizamos, aquele jeito que existiu naquele exato momento específico. E aí a gente acaba deixando muitas vezes de vivenciar, né, a coisa gostosa, para essa questão de apego, a coisa gostosa da evolução, seja da amizade, seja do relacionamento, a evolução que existe, as trocas que existem, né? Esse apego, ele vai muitas vezes nos limitando, limita de uma forma tão grande que a gente acaba deixando de viver. Falei, esse tipo de apego e do gostar, mas também tem aquele apego do não gostar. Nossa, Malu, mas existe o apego do não gostar? Sim, existe. Quantas vezes, por algum motivo, a gente brigou com alguém, sabe, teve alguma situação inadequada e a gente se apega àquilo. E aí o tempo passa, a pessoa já nem lembra mais, nem a gente lembra mais o que era, né? Ou a gente não lembra com tanta clareza, mas a gente guarda ainda aquele rancor, como se aquilo tivesse acontecido há um minuto atrás. Isso também é um tipo de apego, é um apego também emocional, né? E você vai ver, você perdeu a chance, a gente perdeu a chance de resolver aquilo com a pessoa, a gente perdeu a chance, sabe, de se relacionar melhor com aquela pessoa, ou nem que não queira isso, perdeu a chance de deixar aquilo fluir, passar, de aprender com a situação, porque a gente coloca, né, finca, né, um sentimento ali que não permite nenhum tipo de troca e nenhum tipo de evolução. Então, o quanto também são complicados esse tipo de apego. E a gente também cai no último apego, que é a questão do apego material, né? O apego material, ele é diferente da questão quando a gente fala do desejo, quando a gente fala das metas. Isso é totalmente diferente, né? Porque eu posso desejar ter um futuro melhor, eu posso desejar ter uma roupa melhor, eu posso desejar ter uma casa, eu posso desejar ter um carro, eu posso ter isso como objetivo e galgar para isso, né? Isso não é errado, isso não é um desmérito, muito pelo contrário, né? O erro está em a gente não dar o valor necessário, ou vamos tirar a palavra necessário, o valor adequado a isso. Por que eu falo valor adequado? Que é a mesma coisa quando a gente gosta de alguém, que é a mesma coisa quando do apego do gostar, do apego, né, da situação. É dar o adequado valor. Né? Esse adequado valor que é bom, eu vou usufruir, é ruim, eu vou aprender, né? Mas isso não pode limitar, né? Ou não pode ser esse o centro da minha vida. Então, muitas vezes, a gente alcança,
né? A gente desejou tanto. Vamos pensar na questão material, a gente desejou tanto, batalhou tanto para conseguir alguma coisa, que quando a gente consegue, a gente se agarra tão grande aquilo, tão grande naquela situação, vamos supor, naquele bem material, que a gente acaba colocando muitas vezes esse bem material no lugar das nossas relações, num lugar de ostentação. Né? Uma coisa é eu brincar assim, ai, vou nome aleatório, assim, a Gertrudes, quem que é a Gertrudes? A Gertrudes é o meu carro. Pintei o carro de Gertrudes. Isso é uma coisa. Agora, quando eu começo a colocar assim, não, porque né, esse carro é a minha vida, essa casa é a minha vida, porque eu batalhei tanto para isso, né? Olha a importância que tem, e eu começo a colocar isso na frente, né, acima das pessoas, acima de mim, esse apego começa a ser muito forte. Porque aí a gente começa a achar que ninguém faz certo, né? Que ninguém vai cuidar, que só a gente que vai cuidar. Né? A gente começa a primar muitas vezes pela ganância. Então, isso tudo envolve essa questão do apego, que ainda são traços infanto-juvenis, né? Que a gente traz, e que esse infanto-juvenil ele pode estar associado também à questão espiritual. Por que eu brinco também a questão espiritual? Porque a gente fala que o apego, né, no processo de evolução emocional da criança, emocional do adolescente, ele existe porque, né? Ele existe porque ele mostra as nossas primeiras conquistas, porque o novo nos dá receio, porque a gente não entende ainda a nossa capacidade, a nossa plasticidade, nossa flexibilidade de galgar outras coisas, de aprender. E isso a gente também pode levar para a espiritualidade, porque nós somos seres em evolução. E essa evolução, muitas vezes, vai nos levar para situações, a gente tem receio daquilo que a gente não conhece. Né? Então, o quanto é necessário exercitar esse desapego nesse sentido, né? Da gente entender o que é aprendizado, o que é gostoso, a lembrança, né, de uma situação, porque aquela situação são as lembranças. Tem um comercial de um banco novo, um comercial novo de um banco, em que tem uma frase muito bonita dita por uma atriz que fala assim: são as lembranças, né, o que eu vivi no passado, né, são essas lembranças que me fazem querer construir um futuro. Essa frase ela significa o quê? Crescimento. Né? Então, exercitar esse desapego nesse sentido, assim, aquilo teve foi bom, não é que eu desapego assim, nunca mais vou lembrar, eu nunca mais vou ver, mas eu dar a importância, né, o crescimento de acordo com aquilo, né? E a partir daquilo eu posso trazer como lembrança, mas eu não vou estacionar aqui. Isso serve para situações, isso serve para pessoas, isso serve para objetos. Né? Porque a gente acaba exercitando essa questão da troca, né? E isso que é importante, né? O desapego é necessário porque às vezes eu preciso desapegar, inclusive de
desapegar inclusive de valores e conceitos, para eu poder aprender as diferenças, aprender novo e aprender com as pessoas. Né? Nós temos muitas pessoas já nasceram com a tecnologia, já nasceram com o celular, mas você já pensou, né, o quanto de evolução nós passamos? Né? O quanto foi necessário a gente desapegar, né, para poder conseguir entender uma televisão, para conseguir se comunicar via celular, né? Para conseguir aprender com essas novas tecnologias. Olha quanta coisa, né? É quando a gente fala do desapego dos bens materiais, a gente está se apegando a outras coisas e está se desapegando. E é um processo. Eu vou apegar para aprender, mas não que isso vai moldar e vai determinar a minha vida. Né? Então, quanto essas coisas são importantes e quanto é uma luta diária minha, sua, de todos nós, como nós somos seres em evolução, de ter esse exercício constante do desapegar, né? De dar o valor necessário às coisas, né? E aí a gente fala principalmente a questão que a gente fala da simplicidade, né? Porque a maravilha, ela está nos detalhes. E muitas vezes a gente vai perceber o exercício diário da gente conseguir olhar essas maravilhas vem através dos nossos irmãos animais, né? Porque para eles conviver com um animalzinho, tudo, é uma lembrança, né? Eles servem como uma lembrança diária para nós do que vale a pena na vida, né? Tem até aquele ditado, né? Eu não tenho roupas de marca, né? Eu tenho roupas de pele. Porque se a gente for valorizar dar mais valor ao sofá novo do que as pessoas que convivem conosco e que compartilham esse sofá conosco, vão até essa fase, compartilhar esse sofá conosco, para a gente ter uma troca de carinho, de uma roda de conversa, alguma coisa assim. Se a gente priorizar mais o sofá, a gente vai perder outras coisas boas da vida, né? E com o animalzinho, muitas vezes isso não dá, né? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai subir, vai arranhar, vai soltar, vai deixar pelos ali. Então, é esse desprendimento constante que o animalzinho nos traz, né? Por que ele acaba nos trazendo isso? Porque ele mostra ali para nós o valor das coisas simples, né? O valor do que importa ali naquele momento, né? Você estava falando de arranhar o sofá, tudo. Aí, quem tem gato tem aquela brincadeira do gato. Você compra uma casinha pro gato, né? Tá, se você quer a casinha, ele vai querer o quê? A caixa de papelão. Porque para ele, né, não é o bem material, é o que está fazendo bem, o que vai ser adequado para ele ali naquele momento, né? Não saber o valor, mas assim, é o valor que para ele vai ser importante naquele momento.
Quem convive muitas vezes com o cachorro muitas vezes ele é mais temperamental, então tudo. Já viram se o cachorro ele vai levar aquela bronca que você, ele vai ficar chateado, ele vai levar aquela bronca que você deu por muito mais tempo? Melhor um período. Depois ele vai escolher desapegar. Por quê? Porque ele está ali para viver, para aprender diariamente. Então o animalzinho ele faz isso conosco, desse exercício da gente olhar o que é o adequado para o momento, né? O que é o melhor ali para a hora, né? Diria que assim, que esse exercício de apegar e desapegar é olhar o que é necessário ali, né? Para minha troca com o outro, a minha troca comigo mesmo, para o meu crescimento, né? E para a beleza diária da nossa evolução. Como eu falei no começo, quando a gente fala do desapego emocional, né? O desapego das relações é isso, né? Às vezes a gente quer rotular, colocar pessoas, objetos e situações em uma caixinha. E isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente está sempre evoluindo, né? Se a gente pegar agora uma foto nossa de um ano atrás, nós não somos os mesmos. Né? E a arte de desapegar é isso, né? É de não é deixar de lado, não é não dar valor, né? Mas é isso, é aprender e constantemente, né, exercitar essa aprendizagem, constantemente exercitar essa troca. Porque no final, eu acho que, se eu não me engano, acho que em Mateus, agora isso vai me falhar um pouquinho a memória, né, o que Deus nos fala. O que a gente leva daqui, Jesus falou, o que a gente leva daqui não são, né, os bens materiais, não é nem esse corpo físico. O que a gente leva é aquilo que a gente conseguiu aprender, né? O que a gente conseguiu evoluir. E evolução, o próprio sentido da palavra, ela é diária, né? Ela é uma constante troca. Então não é não dar valor, não é ser despretensioso, não é não estar nem aí para nada, mas é dar valor àquilo que de fato é importante, né? Que é o meu crescimento, né? Que é o crescimento das minhas trocas de relações, das pessoas que estão à minha volta, né? Desse exercício contínuo, dessa flutuação que é a vida, né? Que é o exercício de viver. E que isso, né, os animais, essa relação nossa com os animais nos dá diariamente, né? Porque eles estão sempre ali diariamente para nos lembrar muitas vezes o que de fato realmente importa, né? Porque não é a roupa de marca, não é a casa, né? Não é a pessoa daquela forma exata como a gente quer, do jeito que a gente quer, né? A gente exercitar isso diariamente, porque muitas vezes a gente quer que eles façam uma coisa, eles vão fazer outra, então eles mostram para nós, e a gente vai gostar deles mesmo assim, então eles mostram para nós que isso, né, que pera, para quê?
que eu quero encaixar uma bola no quadrado, quero fazer, né? Seja pessoas, animalzinho, fazer diferente. Eu tenho que respeitar, e respeitando, todos nós vamos evoluindo. Bom, era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, nesse momento, eu vou pedir para quem sentir a vontade também estar fechando os olhos. E vamos pedindo a tua espiritualidade nesse momento, que possa fluidificar a água que aqui se encontra, colocando nela todo o necessário para o bem-estar físico e espiritual dos nossos animaizinhos. Eu vou pedindo também nesse momento que as minhas mãos e os meus pensamentos seja instrumento da espiritualidade. Vamos agora tocando, imaginando o nosso bichinho, e que todo esse amor que sai de nós, essas boas vibrações, possam envolver nosso animalzinho, e que eles possam, diante a graça divina, receber um passe para a sua melhoria. E assim, vamos encerrando a preleção de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada a todos.